Olá, com a chegada do final do ano, muitas pessoas vêm com a mesma pergunta. Irmã Alessandra, a bebida alcoólica pode ou não pode? O vinho pode ou não pode? Deus condena a bebida alcoólica? Eu queria ler um versículo com vocês em Gênesis capítulo 9, versículo 20, que diz assim: Noé era agricultor, foi o primeiro a plantar uma vinha. Bebeu do vinho, embriagou-se e ficou nu dentro da sua tenda. Versículo interessante esse, né? Aqui fala da primeira embriaguez. Aqui aconteceu a primeira embriaguez com uma pessoa chamada Noé. Resultado dessa embriaguez foi a falta de pudor. Noé bebeu, se embriagou e ficou nu. Você precisa saber que cultivar uvas, né, passas, vinho, fabricar o vinho, não se constitui um pecado. Você precisa saber que as uvas, as passas, o vinho eram produtos importantes na dieta dos povos do Oriente. O vinho era considerado uma bênção de Deus. Está escrito no Salmo 104, versículo 14 e versículo 15 assim: Ele faz crescer a erva para os animais e verdura para o serviço do homem, para que tire da terra o seu alimento. Versículo 15: E o vinho que alegra o coração, ele faz reluzir o seu rosto com azeite e pão que fortalece o coração. Então você observa aqui que em momento nenhum Deus condena o vinho ou a bebida. Aqui o vinho, como eu falei, era um produto natural, era um produto muito utilizado no Oriente, até hoje. Então aqui a Bíblia não está condenando, pelo contrário, Salmo 104, versículo 14 e 15 diz o que Deus faz acontecer na terra para o proveito do homem. Então a Bíblia não condena o cultivo, a Bíblia não condena o consumo das uvas, nem condena tampouco o hábito de beber vinho. Por outro lado, vamos para o outro lado, a Bíblia condena a embriaguez. E você poderia me dizer assim: a Bíblia condena a embriaguez? Em que parte da Bíblia que está escrito isso? Tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, a Bíblia condena a embriaguez. A gente pode ler Provérbios 20, versículo 1, que diz assim: O vinho é escarnecedor, e a bebida forte alvoroçadora. Todo aquele que neles errar nunca será sábio. Então aqui nós estamos falando de um versículo do Antigo Testamento falando sobre o que o vinho provoca. Quando diz que o vinho é escarnecedor e a bebida forte alvoroçadora, você precisa saber o que ela provoca no ser humano, tá? Existe outro versículo também. Provérbios 23, versículo 19 ao 21, diz assim: Ouve tu, filho meu, e sê sábio, e dirige no caminho o teu coração. Não esteja entre os beberrões de vinho, nem entre os comilões de carne, porque o beberrão e o comilão cairão em pobreza, e a sonolência faz trazer vestes rotas. Então o que Provérbios, o sábio, está dizendo aqui? Meu filho, não entre no caminho das pessoas que bebem vinho, os beberrões de vinho. Por quê? Porque eles vão cair na pobreza. Essa sonolência aqui que faz trazer vestes rotas fala que a pessoa fica anestesiado para as questões da vida dela, né? A pessoa que entra por esse caminho da bebedice. Então, a Bíblia diz aqui que o vinho é escarnecedor, que o vinho provoca sonolência, né? Faz a pessoa esquecer das coisas que ela precisa dar conta. Aí você pode me dizer, está no Antigo Testamento e no Novo. No Novo nós temos vários versículos, eu vou citar dois aqui. Romanos 13, 13 diz assim: Andemos honestamente como de dia, não em glutonarias, nem em bebedeiras, nem em desonestidades, nem em dissoluções, nem em contendas e invejas. 1 Coríntios 6,10 diz que os bêbados não herdarão o reino de Deus, entre outras pessoas. Aí é uma lista que aparece em 1 Coríntios 6,10. Entre essas pessoas estão os beberrões. Então, o álcool, você precisa saber que o álcool não é um estimulante para as pessoas. O álcool é uma anestesia. O álcool, na realidade, anestesia as pessoas.
O álcool enfraquece os sentidos das pessoas, debilita as forças de uma pessoa, tira a capacidade de uma pessoa de raciocinar logicamente. Então, esse fato registrado lá em Gênesis, no primeiro livro da Bíblia, no Bereshit, Gênesis 9, versículo 20, está falando que Noé foi a primeira pessoa que se embriagou e já está aí mostrando o resultado dessa embriaguez, o que isso provocou na vida de Noé. Se você ler todo o texto, você vai entender que teve consequências para isso que Noé fez. Então, quando Deus registra algo na palavra de Deus, o fato fica registrado para que a gente fique alerta sobre aquele fato. Como diz o pastor Hernando Dias Lopes, Deus nunca vai permitir que os seus filhos pequem com sucesso. Então, que essa palavra fique no seu coração, que ela provoque uma reflexão no seu coração. Que Deus te abençoe.